Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais uma edição de Noite Informativa. É um prazer imenso estar em vossa companhia. E vamos às notícias. O avião das Forças Aéreas de Moçambique despenhou esta sexta-feira em Quelimane, depois de registrar avaria nos seus 2 motores. O avião seguia viagem em direção a Quamba. Jorge Marcos esteve no local e traz mais detalhes. Acompanhe. Por volta das 15h30 desta sexta-feira 13, o avião das Forças Aéreas de Moçambique despenhou mesmo à entrada da pista do aeródromo de Quelimane. Consta que o avião seguia em direção a Quamba e carregava produtos para vítimas das cheias naquela província de Niassa. Por aquilo que ouvimos aqui no aeroporto é que há 38 minutos depois de iniciar a viagem, o piloto detectou, portanto, avaria no motor direito do avião. E como não havia mais nada, era fundamental que o mesmo voltasse à pista por forma a verificar o que teria acontecido com o motor para possível reparação. Mas, infelizmente, mesmo à entrada da pista, avaria o segundo motor e porque não havia mais nada a fazer, o piloto teve que cortar, portanto, o combustível para não criar situações mais drásticas e, na sequência, teve que vir a planear. Portanto, veio a cair justamente neste ponto onde se encontra, portanto, a aeronave, mesmo a 200 metros da pista. Felizmente, por aquilo que consta é que ninguém, portanto, sofreu neste avião, apenas um dos tripulantes que contraiu ferimentos ligeiros, mas que foi depois prontamente levado ao hospital aqui ao nível da cidade de Quelimane. E vamos ainda acompanhar este, portanto, assunto que tem muito a ver com a queda desta aeronave ao nível da Zambésia, tudo porque neste momento em que fazemos a reportagem ninguém dignou-se em prestar alguma declaração em volta do assunto para apurarmos o que terá efetivamente acontecido com este avião. Com imagens de São Paulo, Jorge Marcos, STV, a partir de Quelimane. A Assembleia da República elegeu hoje os membros das 9 comissões de trabalho para a 8ª legislatura. A bancada da Frelimo vai dirigir 5 comissões, a Renamo 3 e o MDM ficou apenas com a presidência da Comissão de Ética Parlamentar. No segundo e último dia dos trabalhos da primeira sessão extraordinária da 8ª legislatura da Assembleia da República, a formação de comissões de trabalho foi o primeiro ponto de agenda da plenária. As 3 bancadas indicaram seus representantes para a composição das 9 comissões, de onde saíram os respectivos presidentes, vice-presidentes, relatores e vice-relatores. No entanto, o processo não foi de todo consensual. O colega deputado Moreira Vasco estava a ler. Sua Excelência, Senhora Presidente, corrigiu, dizendo que o relator da 5ª comissão seria Alfredo Magomis. O relator seria o vice-relator seria o Picard. Agora, senhora Presidente, está a mudar. Nós estamos a perceber o que efetivamente está acontecendo. Lápis língua. Lápis língua. Eu fui dita que as pessoas eram estas e, de facto, naquele momento não estava muito atenta porque estava a receber uma recomendação de correção. Mas, de facto, é perceptível que se a Renamo tem um número de comissões para presidir e tem um número Y de comissões onde é relator, ela não vai estar como relator em todas as comissões. A Frelimo preside as comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, do Plano e Orçamento, dos Assuntos Sociais, de Gênero, Tecnologias e Comunicação Social, de Agricultura, Economia e Ambiente e de Administração Estatal e Poder Local. A Renamo ficou com a presidência das Comissões de Segurança e Ordem Pública, de Relações Internacionais, Cooperação e Comunidades e de Petições, Queixas e Reclamações. O MDM ficou apenas com a presidência da Comissão de Ética Parlamentar. O resultado foi aprovado por consenso. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovado na generalidade o projeto de resolução atinente à eleição dos membros das comissões de trabalho da Assembleia da República. Registre-se que foi por consenso. As comissões de trabalho entraram em funcionamento logo após a sua constituição. Ainda nesta sexta-feira, a Assembleia da República aprovou a composição dos grupos nacionais que vão representar o Parlamento nos fóruns internacionais. Todos eles são compostos por deputados da Frelimo e Renamo e, por isso, o Movimento Democrático de Moçambique queixa-se de exclusão.
A composição dos grupos nacionais que vão representar a Assembleia da República no Parlamento Pan-Africano, nos fóruns parlamentares da SADC, CPLP, Commonwealth e da Conferência Islâmica foi o ponto mais polémico do segundo dia de trabalhos da Casa do Povo. É que as propostas apresentadas incluem apenas deputados da Frelimo e da Renamo. O Movimento Democrático de Moçambique queixa-se de exclusão na composição dos grupos. Bastante emotivo, Silvério Ronguan iniciou o debate. Senhora Presidente, eu quero fazer um apelo dramático. Estão, neste momento, a excluir. Senhora Presidente, queria pedir que efetivamente enverdássemos pelo caminho da inclusão. Seguiu-se Venâncio Monlhane. Os países que aderem têm que assegurar, entre outros aspectos, como por exemplo a representação das mulheres, têm que assegurar a representação equitativa dos partidos com assento no Parlamento. Atenção à palavra equitativo. A palavra equitativa não é uma questão proporcional. A palavra equitativo é sinônimo de igualdade, de uma representação igual para as partes. E Lutero Simango. É imperativo da democracia e do pluralismo de que os grupos nacionais, nesse caso concreto do Grupo Nacional Pan-Africano, representem na totalidade a composição desta Assembleia da República. A Frelimo, na voz do deputado Galiza Matos Júnior, apelou ao respeito pelas regras da Assembleia da República. Este comportamento não deve mover esta casa. Portanto, recomendamos até se calhar alguma observação, se calhar psicológica, para que não tenhamos este tipo de situações a ocorrer. A proposta foi assim à votação e aprovada pelos deputados das bancadas parlamentares da Frelimo e da Renamo. O MDM votou com... Estes são os assuntos que continuam a marcar a atualidade e esta noite não será diferente. Temos dois convidados, são eles João Adelson Rafael, boa noite, muito bem-vindo à Noite Informativa, e o Edmundo Galiza Matos Júnior, boa noite e muito bem-vindo. Obrigado. Começo por ti, Adelson Rafael. Terminou hoje a primeira sessão extraordinária, não é, da Assembleia da República. Uma das questões que gerou alguns debates acesos, como acabamos de acompanhar, foi a reclamação apresentada pelo MDM, alegando exclusão e intolerância política contra o seu partido. Estas reclamações do MDM fazem ou não sentido? Boa noite, Selma. Boa noite, Galiza Matos. Saudações extensivas para todos e todos os telespectadores. Aqui em dois momentos o MDM reclamou o processo de exclusão e foi notório. Primeiro começou o processo de composição a nível das comissões de trabalho da Assembleia da República. Exatamente. Se formos a reparar para o regimento da Assembleia da República, é de lei que a composição de uma comissão ela é feita com um número mínimo de 5, máximo de 7. E a sua composição ela tem em consideração a representatividade parlamentar. Isto é, em função da representação, número de deputados a nível da Assembleia da República, cria-se um mecanismo de proporcionalidade para efetuar o processo de composição. Tomando isso em consideração, julgo que aqui não há nenhuma exclusão, e muito menos aqui podia-se, como disse, que o processo de intolerância, eu não diria aqui um processo de intolerância, porque aqui é o cumprimento do que está primado de lei, o cumprimento de uma legalidade. Outro assunto que também dominou a temática de exclusão por parte do MDM é relativo à questão da eleição do vice-presidente. Mas também, sim, a nível do regimento da Assembleia da República, é de lei que diz que são eleitos em número de 2 vice-presidentes em função da representação. Se tomarmos em consideração a representação e o número de 2, nós diremos aqui que estão tanto o partido Frelimo, são seus números, bem como o partido Renamo.
Aqui é preciso dizer, aqui podemos discutir a questão de legalidade, aqui a escola por parte da Assembleia da República, o cumprimento da legalidade. O que poderia-se aqui trazer a debate poderia ser a questão da justeza. Justeza em que medida? Quando aqui o deputado Venâncio Mandelano faz questão da equidade, ele aqui não nos remete à questão do cumprimento da legalidade. Quer criar o mecanismo da justeza. Mas nós também estaríamos aqui, justeza, tomando em consideração que estão a nível da Assembleia da República, temos 3 bancadas parlamentares, era de todo justo que as 3 bancadas, em algum momento, fizessem parte de todas as comissões. Mas, como eu disse, isto já vem o primado de lei, que é o sistema eleitoral que o país tem, que é o de proporcionalidade. Qualquer situação alterar a nível das comissões de trabalho da Assembleia da República, aqui também a justeza estaria a ferir a intenção do eleitor, porque foi em função da intenção do eleitor que tivemos aqui o processo de composição numérica que tem. Podemos ter aqui outras bancadas parlamentares. Aqui temos a situação que temos 3, podia em situação, eu diria hipotética, termos aqui a quarta, mas a sua inclusão ou não a nível das comissões, essa estaria dependente da questão da sua representatividade no que diz respeito a comissões de trabalho e da sua representação no que diz respeito ao 2 vice-presidentes. Qualquer alteração para trazer aqui justeza, muito por conta do histórico que já viemos tendo aqui nos últimos anos pela inclusão daqui do MDM, julgo que aqui nós devíamos recuar e encontrar em momento oportuno um mecanismo de discussão da alteração do regimento. Isso não seria a primeira vez. Se a gente recuar o processo histórico, já no passado, quando foi do processo da composição da bancada parlamentar, o MDM, em termos numéricos, ele não efetuou, mas julgou-se que havia necessidade de criar uma bancada, tentou e houve, de maneira consensual, esses acordos e foi efetuado o processo de alteração para poder, de certa maneira, acomodar um determinado. Eu julgo que aqui não há necessidade de acomodar se tomarmos em consideração que, primeiro, a nível das comissões, as comissões de trabalho, embora nas comissões de trabalho da Assembleia da República, nós temos aqui, como disse, em termos numéricos, 5 a 15, ela não é vedada, no seu trabalho não é vedada aos demais. Então, dizer, a sua, não digo a participação ativa, mas que assistir e muito também o processo de interação. Ela não é vedada. Julgo que aqui com o MDM, caso sinta-se lesado, pode encontrar por outros mecanismos legais, tentar encontrar mecanismos. Sei que isso aqui tem limitação da sua participação ativa, mas o processo de participação ele estará presente. Então, eu julgo aqui que estamos esperando a alegada, como disse, e não uma exclusão, porque isso é de lei. Qualquer alteração, nós aqui estaríamos a ferir o que vem primado de lei. Galiza Matos, olhando para esses argumentos do Adelson Rafael em relação à justeza, que também disse o Venâncio Mandelano, esquecendo as questões legais, em termos éticos, faz ou não sentido acomodar estas reivindicações? Muito obrigado. Eu, se calhar, poderia, depois desta brilhante explanação do Adelson, a quem agradeço, dizer que está tudo feito e poderia parar por aqui, eventualmente agradecia à STV e aos telespectadores e ia para casa porque está quase que tudo explicado. Mas se fui chamado para aqui é precisamente para explicar. Bom, vamos primeiro e por passos as diversas situações que o Parlamento viveu. Eu penso que é justo nós fazermos um enquadramento daquilo que o Parlamento viveu. Primeiro, sob o ponto de vista ético, ético e legal, nós tivemos um MDM a chegar ao Parlamento e com alguns deputados, se calhar com alguma vontade de demonstrar serviço, se me permitem a expressão, trazendo àquele Parlamento algumas atitudes quase que incompreensíveis, se não, poderia dizer erradas. Ou por outra, quando Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, coloca um ponto para discussão, que neste caso é a agenda, tem que se debater a agenda da Assembleia da República. Os deputados, com uma antecedência mínima de 15 dias, receberam esta convocatória, uma convocatória da Assembleia da República, sobre a qual têm que depois conformar-se com um programa e com uma agenda previamente colocada. O que não foi o caso, portanto, ao invés de se procurar debater a agenda e de forma completamente desfasada de uma realidade que era aquele debate preciso, procurou debater-se imediatamente os pontos. Este é um primeiro erro básico que tem que ser corrigido. Eu estive cá
ainda hoje na gravação de um programa com o deputado Silvério Samuel, com quem nós debatemos a questão da possibilidade de se fazer uma formação aos novos deputados do MDM para perceberem como é que se rege a Assembleia da República. Indo para a sua questão concreta, esta remete-nos, sim, a observar. Aliás, vale a pena recordarmos e irmos a um passado muito recente em que foi a bancada parlamentar da Frelimo que propôs, porque o regimento da Assembleia da República dizia claramente: os deputados só se podem constituir em bancada se tiverem um número de 11 deputados ou acima, portanto, deste número, 11 sim, ou acima de 11. E recorde-se que no mandato passado o MDM tinha apenas 8 deputados. E foi a Frelimo que colocou em sede do plenário da Assembleia da República, através de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, a ideia segundo a qual, para garantir a inclusão do MDM, a necessidade de esta constituir-se em bancada. E só por via disso, da maioria da Frelimo, para verificar-se que não há qualquer intenção de exclusão, é que o MDM, no mandato passado, tornou-se bancada. Agora, indo para as questões ético-legais, bom, houve um pedido, primeiro, para que fossem constituídos mais órgãos. Mormente, no caso específico, de mais um vice-presidente. Os órgãos colegiais, em quaisquer situações, Conselho de Administração de Empresas, por exemplo, o Conselho de Administração do Grupo Soico, não pode ter um número par. Isto é o básico. E, igualmente, acontece na Assembleia da República. O número 17 fixado, e não 15, como disse o Adelson, permita-me corrigir, e não 15, podia ser 15, de facto, e creio que num passado recente, se calhar o Adelson esteja a recuar, para esse passado já foram 15, o número 17 é propositado para permitir que, em caso de empate, entre as diversas formações políticas que lá estão, incluindo o MDM, possa fazer-se o desempate e outras situações. É sempre assim. Os colégios em que tem que se dirimir determinadas situações têm sempre o número ímpar. E, por via disso, a Comissão Permanente também. Ora, o legislador disse claramente e muito bem no artigo 50, mas antes, se calhar, de ir ao regimento da Assembleia da República, vamos ao comando constitucional. O artigo 192, no seu número 1, diz: a Assembleia da República elege de entre os seus membros vice-presidentes designados pelos partidos com maior representação parlamentar. E é preciso que isto fique bem claro. É a Constituição da República. Não é a Frelimo, não é o Galiza, não é ninguém que está a dizer maior representação parlamentar. Resultante das eleições de 15 de outubro, a Renamo teve um determinado número de deputados, o MDM teve um determinado número de deputados, a Frelimo também teve um determinado número de deputados. Quais são estes números? A Frelimo teve 144, a Renamo teve 89 e o MDM teve 17. Ora, o que é que podemos depreender por maior representação parlamentar? O MDM socorre-se no regimento. Vamos ao regimento. O artigo 50 diz claramente: a Assembleia da República, sobre os vice-presidentes, elege de entre os seus membros vice-presidentes designados pelos partidos ou coligação de partidos com maior representação parlamentar. Isto foi-se buscar à Constituição da República e tem o seu número 2, que diz expressamente: é fixado em 2. Repito, em 2. E não mais do que isso. É a lei que diz. Está aqui escrita. Teresa Matos, em termos de lei, Constituição, regimento, está claro. Sim, mas para fiquemos claros que há uma alegada exclusão e para que os telespectadores tenham em consciência isto que fique claro. Portanto, só para finalizar, é fixado em 2 o número de vice-presidentes da Assembleia da República eleitos para a duração da legislatura. O que é que aconteceria se nós acolhêssemos uma proposta de um terceiro vice-presidente? Primeiro, estaríamos a pontapear a lei, porque não temos, ou a Presidente da Assembleia da República não tem qualquer competência, ela sozinha, e não tinha os seus acompanhados, nomeadamente a Comissão Permanente, não estava constituída a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, que tem que analisar estes pontos, e terceiro e pior de tudo, é que o MDM está a ignorar uma decisão tomada também pela sua bancada parlamentar do mandato de 2010-2014. Recorde-se que este regimento foi também aprovado pelo MDM, pela Renamo e pela Frelimo em consenso. Então, dura lex, sed lex. Ou por outra, a lei é dura e ela tem que ser cumprida.
Mas, esquecendo das questões de lei, que está claro, falamos de ética e de justiça. Imaginemos que se houvesse uma necessidade de rever o regimento para acomodar essas inquietações, até onde é que a bancada da Frelimo estaria disponível a ir? Nós sempre fomos abertos a um debate democrático ao nível da Assembleia da República sobre quaisquer questões. E é por via disso que eu dei o exemplo da constituição da bancada parlamentar do MDM no mandato passado, que foi por iniciativa da Frelimo que se fez a Constituição. A ética, ela deve existir sim, mas se os parlamentares foram eleitos para fazer valer a lei, e são eles que criam as leis, não podem ser, primeiro, os próprios parlamentares a pontapear essas leis. Vamos ao caso relativo às comissões de trabalho e aos grupos nacionais. O MDM tem a sua representação, por ter ganho o número de mandatos que ganhou, preside uma comissão, que é a Comissão de Ética. A Renamo, neste momento, por ter ganho o número de mandatos que ganhou, que é superior às eleições passadas, tinham 51 deputados, hoje tem 89, consequentemente tem mais membros. A Frelimo reduz os seus membros a nível das comissões de trabalho e a nível da comissão permanente. Isto é de justeza. Portanto, a ética não se pode sobrepor a estas situações que são bastante claras. E algumas questões são básicas da aritmética. Dizia eu, no programa gravado aqui mesmo na STV, chamemos uma criança da primeira classe. E digamos à criança, primeira, segunda, terceira classe, pode ser. E digamos à criança, olha, nós temos aqui 3 grandes grupos. Um grupo que tem 144 pessoas. Outro grupo tem 89 pessoas. E outro grupo tem 17 pessoas. Identifique-me o maior grupo aqui. Qualquer criança saberá dizer que o maior grupo é este das 144 e o outro é dos 89 e o terceiro é este dos 17. Vamos olhar para outras questões. Olhando para as 10 comissões constituídas, incluindo a comissão permanente, nota-se, por exemplo, que a Frelimo apresenta muitas caras novas, incluindo nas principais comissões. Pois. Em particular, olhando para a primeira e segunda comissão, que são as mais notáveis, acha que o nível de qualidade que nos habitou na legislatura passada estará salvaguardado? Nós pensamos que sim. Particularmente conheço os colegas parlamentares da Frelimo e parte significativa dos deputados, embora novos, porque não os conhecemos. O deputado, por exemplo, Agostinho Gomes Chipindula, é neste momento uma das caras novas, não tem, por exemplo, uma formação em Direito, mas tem uma formação em Ciência Política e a fazer o seu mestrado. Nós pensamos que esta questão tem que ser algo desmistificada sobre o que é qualidade. Qualidade, na verdade, de um Parlamento, quer dizer, aquele cidadão oriundo do distrito, lá de onde vem, com o conhecimento que tem sobre a realidade local, se ele souber interpretar aquilo que acontece no seu distrito, traduzir e dizer ali na Comissão de Trabalho, é uma mais-valia para o Parlamento. Muitas das vezes não se coloca necessariamente a questão de um conhecimento supremo sobre as várias questões. Na Comissão de Plano e Orçamento a que se refere, nós precisamos ter um conhecimento profundo e aprofundado, não necessariamente de economia. Mas, se o deputado tiver que fazer análise a questões relacionadas ao orçamento, a colocação de uma ponte aqui, de uma escola ali, ele está muito bem colocado. Ora, uma outra questão que é preciso salvaguardar é que o deputado, porque político, tem que ser assessorado. Um debate algo falso, se me permite a expressão, que foi altamente lançado pelos órgãos de comunicação social, quando se falava das regalias dos deputados, era em relação à assessoria. Em qualquer parlamento, os parlamentares têm que ter assessoria. Eles são políticos por natureza, sobre todos os outros aspectos de forma e de conteúdo em relação às matérias nas comissões, a questão ligados, eles têm apenas que ter esta assessoria para permitir melhorar o seu desempenho no dia-a-dia daquela casa. Do modo geral, e tivemos a debater também isso no programa de ontem, não exatamente regalias, é que os deputados legislam a matéria que lhes interessam, de interesse pessoal, não de interesse do povo. Isso não é de todo verdade. Posso lhe dizer que não, porque a maior parte das... E eu fazia também este debate. O que sucede, no meu ponto de vista pessoal, é que a maior parte das leis, e aqui tenho que dar a mão à palmatória na qualidade de parlamentar, elas não são divulgadas. Ou por outra, dizer-se ao povo moçambicano o que é isto
de Constituição da República. Há vários direitos e deveres que estão na Constituição da República que consagram o cidadão. O direito à habitação, o direito ao medicamento, o direito à educação e tudo isto. Mas, mais a mais, todas as outras leis que são aprovadas. É preciso, e aqui, repito, dou a mão à palmatória, o deputado sair e dizer claramente o que é que significa aprovar o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado. Porque nós vemos uma antena de telefonia móvel, por exemplo, e achamos que lá está, porque tem que estar, porque as pessoas podem falar. Não, ela tem um custo. Eventualmente poderá dizer, não, esse custo é, se me permite a expressão, das operadoras de telefonia móvel. Não, há também um investimento do Estado indireto, pressionado pelos deputados para que se faça a estrada, para que as pessoas que estão lá tenham acesso à comunicação. Portanto, tudo isto e várias outras situações, como sejam as leis que são aprovadas sobre a pesca, as leis que são aprovadas, e aprovamos no mandato passado, as leis que são aprovadas para a habitação... Voltamos a essa questão das leis. Não quero que perca o seu fio de pensamento, mas deixa-me só colocar aqui a questão ao Adelson Rafael. Em relação à composição das comissões. Sim, em relação com composição, quando faz menção, principalmente das qualidades, eu aqui tenho que concordar com Galiza Matos quando diz há um princípio básico, que enquanto não existir um critério de elegibilidade para tornar elegíveis quem ser deputados, existir aqui, por exemplo, imaginem o grau académico ou outros indicadores, acho que julgo aqui, não podemos ir buscar somente num passado, em função das atividades prévias ao qual esteve ligado, e muito menos um processo de formação académica. Aqui também há um ponto de extrema importância, que não existe obrigatoriedade para que tudo seja feito somente pelo deputado e que ele não possa ir buscar assessoria. Não existe nenhuma lei que assim que o proíbe. Eu julgo que até os deputados, e não só os deputados, e também outros membros tanto de governos e certos postos que requerem conhecimento técnico, julgo que podem ir buscar conhecimento técnico em outras pessoas para poder reforçar todo um processo de tomada de decisão. Agora, aqui é um aspecto que muitas das vezes podemos dizer que é o mais desejável, é quando a gente encontra um deputado que, em função da sua experiência, em função da sua toda a prática, pode ser um valor acrescentado se ele traz aquilo em função da prática, uma experiência, porque isso muitas vezes é benéfico no todo um processo de elaboração de lei. Por isso, se nós formos efetuar um processo de uma retrospectiva histórica de quem é a iniciativa, muitas iniciativas de lei têm aparecido muitas vezes até do Executivo, muito por conta da experiência e das lições aprendidas no processo de execução de um determinado programa. Em função da execução de um programa, as falhas ou os mecanismos necessários de complementaridade, eles são identificados e muitas vezes são transformados em lei. Aqui a gente encontra, pela experiência que o Executivo pode ter, ele pode puxar a si todo esse processo de iniciativa de lei. E isso é permitido por lei. Agora, fazer uma ligação, eu diria, direta, ou uma interligação de que o nível de formação académica e a qualidade, nós aqui estaríamos perante mais do que um falso problema, estaremos aqui a ignorar aquilo que é o processo também da autodidata, num país como nós, onde a gente sabe que há um déficit a nível de educação, muito por conta do nível do analfabetismo. Nós já queremos estipular um processo de critério de elegibilidade que tivesse em consideração a educação. Nós, a priori, estaríamos aqui a excluir uma boa parte dos moçambicanos para que não tivesse essa possibilidade. Julgo que não há essa necessidade e o critério não pode e nem deve ser um critério que tenha isso em consideração. Acho que daqui podemos, com o passar do tempo, ir avaliar muito por conta dos resultados que possam advir. Podemos efetuar uma crítica baseada em certas evidências concretas de um resultado ou de um percurso, de um trabalho feito. E não especificamente só a partida em função do nível o nível acadêmico que possui. Galiza Matos, voltando à questão das leis, nós temos muitas leis e muitas delas são boas. O grande problema é que elas não são aplicadas, ou melhor, a maior parte da população rural nem sequer tem conhecimento, logo não aproveita do que o Galiza Matos acabou de dizer, que são os direitos que estão na lei, além das obrigações. Muito bem. O escopo do trabalho do deputado resume-se de uma forma piramidal em três: legislar,
fiscalizar e representar o cidadão. Por pressão dos diversos segmentos da sociedade, por pressão do governo, por pressão dos indivíduos organizados, nós fazemos este trabalho. Ao legislar, nós estamos a criar leis para organizar o Estado, sejam leis relacionadas à economia, sejam leis relacionadas à cultura, sejam leis relacionadas ao desporto, sejam leis relacionadas a quaisquer outras áreas de intervenção do interesse da sociedade. Ao fiscalizar, nós estamos a analisar o cumprimento escrupuloso daquilo que um determinado governo prometeu fazer para os cidadãos. Disse que ia meter água ali, nós vamos fiscalizar. Disse que os medicamentos chegariam à população, nós vamos fiscalizar. Disse que acabaria com os Mailov, o chapa 100 de caixa aberta, nós vamos fiscalizar. Portanto, é este o papel do deputado. Igualmente, de representar os cidadãos. Nós temos uma comissão de queixas, petições e reclamações que recebe estas matérias que vêm dos cidadãos e vamos à busca de toda a solução possível para resolver aqueles problemas dos cidadãos. Repito e reitero, quando diz que há, de facto, uma aprovação de muitas leis que beneficiam apenas os deputados. Isto, eu quero dizer com todo o respeito, que constitui uma visão não muito concreta e acertada daquilo que faz o Parlamento e fazem os parlamentares. Eventualmente, um dos déficits que vale a pena nós refletirmos sobre ele é até que ponto a nossa sociedade está diante do seu Parlamento e dos seus parlamentares. Mas outra reflexão que se tem que fazer é até que ponto o deputado está diante da sua população. Ora, vejamos um aspecto bastante simples como o deputado da província da Zambésia. A bancada parlamentar que tenha, por exemplo, 20 deputados. Uma distância para percorrer-se de Climane a Alto Maloque leva certamente 2 dias. Como é que todos os metros quadrados de uma província como a Zambésia, ou Nampula, querendo, ou até Niassa, pode ser coberta por todos estes deputados? No Niassa, por exemplo, temos cerca de 7 deputados. Como é que 7 deputados cobrem toda a província do Niassa, indo lá fiscalizar, indo lá representar, indo lá divulgar as leis que ele próprio aprova? Ou por outra, nós ainda temos um caminho muito longo por percorrer para que os deputados possam chegar de forma eficiente aos seus cidadãos. O que é que eu quero dizer? É que 250 parlamentares para mais de 20 milhões de moçambicanos estão a uma distância abismal. Isto não quero dizer que os deputados, por via disso, não têm que exercer a sua função. O que eu quero dizer é que há aqui um desafio claro, que é o de tornar o deputado cada vez presente. As leis, elas têm também que ser assumidas. Eu até lanço um desafio à própria televisão, à vossa própria televisão, a STV, no sentido de, e parece-me com um jornal da praça que fez isto, fazer a divulgação das leis que a Assembleia da República prontamente aprova. Já muitos fazem isso, inclusive as ONGs também têm feito divulgação das leis. Sim, mas a questão que colocaste é muito pertinente. Disseste, e muito bem, na zona rural. Como exatamente. É que estas organizações da sociedade civil chegam a Mapulanguene, aqui no distrito de Magude? Como é que chegam a Mucacaze, aqui no distrito de Moamba, 75 km? Zonas em que estão pessoas que se calhar não vamos lá ver. Muitas das nossas ONGs, muitos dos nossos canais de televisão ficam-se aqui, pela zona perimetral das cidades. Chegar lá é muito difícil, mas este é um desafio que todos nós devemos percorrer. Okay. A comissão de que faz parte terá uma grande palavra a dizer quando a RENAMO apresentar o anteprojeto de lei das criações das regiões autónomas. Uma primeira análise, como é que a bancada da Frelimo olha para esta intenção da RENAMO? Muito bem. Eu penso que o primeiro grande desafio que nós temos que analisar é que temos que recuar ao passado. Se está recordada, salvo erro, na década de 90, a RENAMO propôs uma divisão do país por meio de cancelas, a partir do Rio Save. É preciso não perdermos de vista a última reunião do Conselho Nacional da RENAMO na cidade da Beira.
Isto foi reportado precisamente pela STV, quando o Sr. Afonso de Lhakama, líder deste partido, em parte incerta, dirigiu este Conselho Nacional a partir do telefone. Vocês reportaram esta questão. Naquela reunião saiu uma deliberação da própria RENAM, que era a divisão do país. E se formos a recuar e aos vossos arquivos, aos arquivos de todos, havemos de encontrar este interesse, esta vontade já há algum tempo, contrariando aquilo que o artigo 6 da nossa Constituição da República diz claramente: o território da República de Moçambique é uno, indivisível e inalienável. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é uma colocação que é feita ao Parlamento. Sim. A partida com alguns condicionalismos. Ou por outra, em função do que já aconteceu no passado, nomeadamente uma lei eleitoral, senhores deputados, aprovem-nos isto. Ora, para que é que os moçambicanos se deram ao trabalho de, no dia da votação, irem votar em 250 parlamentares? Para receber ordens ou para estes trabalharem? Estes têm cabeças, tronco, membros, mãos destras, ouvidos para pensar, analisar aquilo que o povo quer e, consequentemente, tirar daí uma decisão. Diz o artigo 8 da Constituição da República que nós temos um Estado unitário que respeita a sua organização, os princípios da autonomia das autarquias locais. Isto para não discorrer em vários pressupostos, como seja a organização do Estado, a moeda, a materialização do modo geral. As autarquias. E nós tivemos uma oportunidade, num passado recente, de propor o debate sobre a revisão da Constituição da República, por exemplo, para acomodar determinados aspectos. Ora, primeiro, é preciso considerar que nós, os parlamentares, temos que trabalhar serenamente e sem imposições. Eu felicito os moçambicanos, a todos os moçambicanos, pela grande paciência que têm estado a ter em todo este processo. O moçambicano tem sido um povo altamente pacífico. Nós passamos desde 2013 por ataques feitos a cidadãos na Estrada Nacional número 1 e tudo aquilo que nós já sabemos que não vale a pena repetir, e agora culminou com um diálogo entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAM, Afonso de Lhakama. Ora, o que nós queremos considerar é que, resultante deste debate havido, a Assembleia da República, se for chamada a analisar, e a Comissão, tal como disse, da qual faço parte, for chamada a analisar este aspecto, que o faça de forma serena, sem, sobretudo, perigar o interesse coletivo dos moçambicanos, que resulta de uma luta feita pelos nossos saudosos heróis, Eduardo Mondlane, aliás, recuando, Ngungunyane e não só, que queriam ver os moçambicanos unidos e num Estado unitário. Portanto, é preciso não perder em atenção estas questões básicas de unidade dos povos. Nós temos vários povos, das religiões e de tudo o resto. Há países que entraram em situações altamente perigosas de conflito, tal é o caso do Sudão, que não consegue hoje reencontrar-se, dividiu a meio por conta de riquezas, tal é o caso da Líbia, que a partir de Benghazi, quando foram lançadas 40 toneladas de armas para aquele povo, dividiu-se e partiu-se a meio e lá está onde está. Portanto, toda a perigosidade que poderá advir de algumas colocações que não resultem de debates feitos com calma, com serenidade, podem ser perigosos para aquilo que nós pretendemos, que é a promoção da paz, da unidade nacional, do pluralismo de ideias. Quando a Luísa Matos diz que não estão lá para serem impostos alguma decisão, mas sim para trabalhar, está a mostrar alguma, vamos dizer, alguma forma de barrar este anteprojeto? Quer dizer, ainda não há uma abertura? De modo algum. De modo algum. Tudo que venha à Assembleia da República para que se promova um debate de ideias é muito bem-vindo. Entretanto, é preciso que estes instrumentos, quaisquer que sejam, venham de uma forma ordeira e organizada, sem quaisquer tipo de imposições. Sejam elas de que forma for, a Assembleia da República, repito, está investida de poderes, porque devidamente eleita num pleito eleitoral pelos cidadãos moçambicanos, são os cidadãos
que exigem dos seus deputados o trabalho e não podem ser vontades de quem quer que seja, nem, se me permite dizer, venham elas da Frelimo, do MDM ou da Renamo. Portanto, é preciso que os deputados trabalhem serenamente diante daquilo que são as suas, ou diante daquilo que é a sua consciência, o seu saber, o seu estar ali dentro daquele palco que é o plenário da Assembleia da República e igualmente as comissões de trabalho. Adelson Rafael, o que a Renamo tem dito, esteve aqui ontem o Sr. António Muxanga, é que esta é uma vontade do povo. Qual é a sua percepção em relação à criação de regiões autónomas? Muito bem. Acho que a gente teria que voltar para poder clarificar primeiro se a gente está perante aqui uma intenção de criar regiões autónomas ou criar uma divisão do país. Muito por conta, porque falava-se aqui, falou-se, o presidente da Renamo falava aqui da República Centro-Norte de Moçambique. Acho que qualquer intenção de criação de uma outra república, ela, de certa maneira, fere a Constituição da República. Eu estive aqui a ler muito bem o Galiza Matos, os artigos da Constituição da República que não permite de maneira alguma todo um processo de divisão, tomando em consideração a unicidade que falou aqui do país. Agora, a questão, quando fala aqui das regiões autónomas, a ter que existir em algum momento um debate que seja para a criação de regiões autónomas no país, eu julgo que ela não pode e nem deve ser de maneira exclusiva somente a região centro e norte de Moçambique. Tem que ser uma discussão que abrange os moçambicanos e moçambicanas, eles como um todo, porque não vejo e não houve em nenhum momento que foi tornado público nem referendo por iniciativa das populações da região centro-norte, que por iniciativa própria eles solicitaram um processo de desanexão do país. Aqui estaríamos em função do resultado de um referendo, nós poderíamos aqui fundamentar com as evidências, em termos estatísticos, do resultado saído do referendo, que estaríamos aqui perante a intenção expressa da população de uma determinada região. Algo que não ocorreu. Ainda não se tornou tão explícito em termos de materialização, como é que a Renamo vê Desculpa, o processo... antes da materialização, falamos sempre de uma perspectiva política. Como é que vê esta intenção da Renamo do lado social? Primeiro, julgo, se a gente ver na questão política ou na questão social, se permita-me, em jeito de preâmbulo, todo um processo de discurso que veio à volta da Renamo sobre essa questão, ele tinha como um foco principal, que é a questão de poder. Muito poder, se tomarmos em consideração os números que resultaram nas eleições dos deputados da Renamo, a maioria que existe a nível da província de Sofala, a nível e da Zambésia, e número igualitário a nível da província de Nampula, julgo que a Renamo aqui constitui interesse que, mais do que ter um processo de representação a nível da Assembleia da República, dos deputados, bem como a nível das Assembleias Provinciais, numérico superior ou igualitário, como é o caso de Nampula, a partir de Frelimo, gostaria, em função disso, ter também, no que diz respeito ao Executivo, algum poder no processo de tomada de decisão. Julgo que a Renamo aqui, a tentar trazer o debate da autonomização dessas províncias, tem em consideração isso. Quando a gente vai na questão meramente, disse aqui, a questão social, nós não podemos desassociar a questão social da questão, diria, econômica e questão política. Se nós formos a reparar em termos de população, temos aqui as duas maiores províncias, que falamos das províncias de Nampula, falo isso em termos de número populacional, falo a província de Nampula e da Zambésia. Mas ela não implica que toda a população ou os residentes que estão a nível dessas províncias sejam naturais daquelas províncias. Toda e qualquer decisão que toma em consideração os interesses ou o destino dessas províncias não diz respeito somente aos naturais, mas alguém que seja até de maneira residente. Sob o risco daqui de a gente criar ou ter que forçar situações de instabilidade social. Instabilidade social ela pode resultar muito por conta da necessidade de muita gente com investimentos e a sua vida feita a nível dessa província, em algum momento ter que todo um processo de aquisição de documentação ou processo de migração para outras zonas em virtude das limitações ou em virtude das leis que podem ser impostas. Então, aqui é muitíssimo mais que um processo de somente de
de repúblicas ou de províncias autónomas como a Renamo entende. Julgo eu que seria mais prático para a Renamo um processo de criar mecanismos de maneira progressiva, e acho que isso pode ser motivo de debate, de criar mecanismos de adequar a nível de propor para adequar a nível da Constituição da República o processo de eleição direta do governador. Eu julgo que seria até um debate mais aceitável a nível e muito mais receptivo por parte quer da Frelimo e dos outros partidos nacionais, um processo que a gente inclui. Muito pela lógica, se a gente tem a nível da Assembleia Provincial deputados eleitos, o porquê de não termos a nível de um governador que é nomeado ou que é indicado para Presidente da República? Pode-se criar aqui a possibilidade de gerar, para dar coerência ao processo de eleição que existe para a Assembleia Provincial, bem como o governador provincial, criar aqui mecanismo de eleição. E em função disso, a gente ter que evoluir aqui a um mecanismo onde temos um governador a nível de uma determinada província, apesar de ter ligações estruturantes e legais com o presidente, mas possa ter, por iniciativa ou própria ou do partido de que faça parte, uma visão estratégica para o desenvolvimento daquela província, sem com isso descurar a possibilidade de também termos os outros órgãos a nível da província que sejam por eleição. Quando eu me refiro a isso, outros órgãos, até que ponto é pela eleição que tem, porque atualmente a gente vê um diretor provincial, apesar de ter por indicação, tem aqui a questão a nível ministerial, mas também tem a nível hierárquico, a nível do governador da província. Poderíamos ver até que ponto isso. Agora, sem com isso termos que falar que uma determinada província ela tem que se desanexar ou pode tornar-se autônoma de um país. Julgo que esse é um processo que não é de todos muito aconselhável, muito por conta das mais experiências que esteve aqui, deu exemplo aqui, o Galiza Mato fez menção aqui da questão do Sudão, para a desanexão do Sudão do Sul, e deu coisa, mas eu estaria aqui a dar muitas outras maus exemplos que não tiveram. Eu julgo que aqui, em função da proposta feita pelo Renamo, julgo que é um debate que é muito para além de um debate que tem que acontecer só a nível da Assembleia da República. Apesar da Assembleia da República ter ali os representantes povoados, julgo que há muitos outros interessados sobre a questão. Quando me refiro a isso, refiro-me desde um processo da sociedade civil, academias, religiões e tudo mais, tem interesse, porque uma vez os efeitos diretos e indiretos de todo qualquer processo de tornar autônoma essas províncias a qual o Renamo faz parte, ele terá impacto não só a nível dos partidos políticos, mas terá impacto também a nível da sociedade. Ter impacto a nível da sociedade, isso dá-nos aqui a obrigatoriedade moral da gente ter que incluir também todas essas partes interessadas no processo de discussão. Julgo que a Renamo, para o bom nome que pretende, enquanto partido, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do país, muito mais do que ter aqui metas que até março vai apresentar um processo de anteprojeto, deve tentar, antes disso, criar um debate de dimensão nacional para ir a escutar. Se ele diz que isso constitui reivindicações ou propostas vindo a nível da província, que tornem de maneira pública esses debates a nível dessa província, para que, de certa maneira, a gente tenha certeza na impossibilidade de efetuar um referendo de que sim, há interesse por parte dessas províncias em tornar autônomo. Por mais que haja interesse por parte de tornar autônoma, julgo que a gente tem ainda um percurso muito longo para tentar ser a intenção da autonomização. E assumindo que ainda não temos a ideia específica do que a Renamo quer, qual é a distância ou fronteira entre a intenção de se impor regiões autónomas e a criação do Estado Federal? Eu diria que ainda, como estava a dizer, eu julgo que... Perdão, estamos ainda muito no imaginário. Muito no imaginário porque a gente ainda não deu as etapas necessárias para a consolidação disso. Julgo, se tomarmos em consideração que, apesar de estar próximo de 40 anos, o Estado moçambicano, ele é muitíssimo jovem e, em nenhum momento, todo um processo atual até agora mostrou que o grande entrave, quer para o desenvolvimento, quer para o processo de convivência política, ela advém de um processo de tornar autónomas umas províncias. Julgo que a gente, enquanto nação, precisamos de discutir e debater melhor quais os melhores mecanismos a usarmos enquanto coletivo para almejar os nossos objetivos do que querer um processo de fragmentação. Consta, e é um ditado popular que diz que juntos somos mais fortes. Julgo que também fragmentados por uma questão lógica a gente torna-se mais fraco. Se interesse é, em função da diversidade que existe a nível dos recursos e as riquezas que tem em certas províncias,
nós podemos encontrar mecanismos compensatórios de modo a tirar cada uma das províncias a nível do país, cada uma das províncias ela tem as suas potencialidades. Quando eu me refiro tem as suas potencialidades, quer dizer que o potencial que a gente tem a nível de certas regiões que estão na região sul, ela não se encontra, por exemplo, o potencial turístico, ela não se encontra com o potencial que a nível para a agricultura e o potencial mineiro que tem a nível da região norte. Essa complementaridade que pode existir, ela é que pode fazer o país e tornar um país forte e não somente criar mecanismos em função de um determinado recurso. E não podemos esquecer que os recursos naturais, eles são limitados. Quer dizer que daqui a pouco tem um prazo determinado, quer dizer, de Moçambique, vou dizer 50 ou 100 anos, estaríamos numa situação de que os recursos, uma vez escasseados, não teríamos aqui que ter dependência de outras províncias. Julgo que essa complementaridade e esses mecanismos que existem agora de ir buscar recursos que são gerados numa determinada província para efetuar investimento de outra e tirar proveitos da vantagem comparativa que tem certas províncias para complementar outras, isso é que torna o país mais forte e não um processo de fragmentação. Lisa Matos, faço a mesma pergunta. Qual é a sua percepção em relação à distância entre a criação das regiões autónomas e a criação de federações? Bom, a distância é bastante grande. Primeiro é preciso considerar, se calhar, várias nuances anteriores, nomeadamente o facto de termos ouvido primeiro a República do Centro e Norte, depois o governo, ou melhor, antes o governo de gestão, depois a República do Centro e Norte, muito antes as cancelas sobre o SAV e agora as regiões autónomas, e há aqui todo um percurso e uma tentativa, para mim, no meu ponto de vista, muito perigosa de se colocar em causa o Estado unitário que, nós temos em Moçambique. Não sei se estaríamos em presença de uma tentativa de federalização. Aliás, é bastante confuso e complexo discutir esta matéria porque, desprovidos de quaisquer fundamentos, eu creio, no meu ponto de vista e falando com alguma sinceridade, que se calhar algumas boas pessoas no interior do próprio Partido Renamo não sabem o que é isto. Imagino que não tenham sequer ideia e dimensão e nos partidos políticos o que se espera inicialmente é a realização de um debate profundo. Os partidos políticos, eles organizam-se, seja em comitês centrais, Conselho Nacional, congressos, e os congressos são precisamente para deliberar sobre questões de agenda nacional. E ao que tudo indica, este é um assunto que é do interesse, da lavra e da vontade de alguém e que não expressa necessariamente a vontade de milhares de cidadãos como se pretende dar a entender. Ou por outra, quando se chega a uma província como Cabo Delgado e diz-se, não, bom, vocês não estavam aqui inclusos na possibilidade de se fazer a colocação porque, entretanto, não votaram num determinado partido, mas já agora, como querem pedir, vamos anexar esta província também. Quer dizer, é um debate que procura minimizar aquilo que é o interesse e a vontade dos moçambicanos, mas, sobretudo, uma vontade fundada na Constituição da República. A Constituição da República, no seu artigo 11, relativamente aos objetivos fundamentais, refere claramente os objetivos do Estado moçambicano, um dos quais, a linha A, a defesa da independência e da soberania. Estarão os moçambicanos interessados em deixar que a sua soberania, construída com muito sangue derramado ao longo de 10 anos, primeiro para expulsar o colono deste país, para que nós tivéssemos uma moeda única, para que nós tivéssemos um hino nacional que pudéssemos cantar, estarão disponíveis os moçambicanos na linha B deste mesmo artigo, que refere-se como um dos objetivos fundamentais à questão da consolidação da unidade nacional. E eu costumo, permita-me que dar um exemplo particular de mim próprio, um indivíduo nascido em Cabo Delgado, na cidade de Pemba, com a sua esposa em Maputo e filhos, irmão de Nampula, pai de Inhambane e mãe de Manica. Portanto, quando todos estes argumentos vêm, República do Centro e Norte, gestão autónoma, cria alguma confusão, baralha os moçambicanos e nós precisamos de reforçar e buscar sempre
um pensamento comum. Pode ser que por detrás desta intenção hajam algumas ideias que vale a pena discutir. Mas, enquanto não estivermos em presença de um documento concreto que nos diga o que é que se pretende, nós só estaríamos a discutir no vazio, de tal modo que estas opiniões que estou aqui a deixar não vinculam necessariamente à bancada parlamentar da Frelimo, isto que fique claro, são ideias que estou a veicular precisamente para refletirmos e vinculam a mim pessoalmente. Delson Rafael, voltamos à questão dos recursos naturais. Há quem diga que por detrás desta intenção da RENAM está uma mão externa, tendo como motivação o controle dos recursos naturais. Faz ou não sentido este posicionamento? Eu diria que, na ausência de evidências, eu não gostaria de dar o benefício da dúvida e julgo que não haja aqui mão externa, seja mesmo por interesse, muito por interesse da RENAM. Mas não ponho de lado essa possibilidade. Não ponho de lado se tomarmos em consideração o fator histórico que aconteceu a nível do continente africano. Dou um exemplo, o mais evidente é a questão do Congo. Houve muitos interesses. Aqui estivemos a mencionar por causa da Líbia, por conta dos recursos que a Líbia tem. E já situação similar a gente já encontrou a nível do Iraque. Muitos, e mesmo se a gente for num passado, embora não recente, a nível da América Latina, é fator histórico que sempre, em função da descoberta de certos recursos, interesses, principalmente as multinacionais, com interesses em fragilizar para dele poder melhor negociar e tirar proveito, tiveram a mão externa. Eu dou o benefício da dúvida e acho que a partir do RENAM, apesar de todos ou precalços que tenha tido no percurso desde a sua gênese, desde o seu processo de formação até aqui, julgo que tem maturidade suficiente para poder analisar que muito mais do que tirar proveitos de benefícios e aceder ao poder, ele não pode e nem deve permitir que haja no processo de definição do futuro do país mãos externas que não sejam os moçambicanos. É por isso que eu disse, e na minha primeira intervenção, a necessidade da RENAM se quer fundamentar com evidências a reivindicação perante essa necessidade da criação das regiões autónomas, que cria um debate estruturado que veja desde a base até atingir ao nível mais alto. Que haja esse debate aberto e amplo para que a gente, em algum momento, esse sim, possa fundamentar com evidências, porque a não existir evidências de que sejam os moçambicanos, logicamente a gente abre a possibilidade de existir aqui mão externa, até pode ganhar forma em detrimento daquilo que é apresentado pelo Partido RENAM. Voltamos já. A noite informativa sai para um breve intervalo, voltamos a seguir com mais informação. Até já, não saia desse lado e continue a acompanhar-nos.